trattato, nel regno le virtù, nel duello la forza e il coraggio ci spingeranno già, ma vincere col sabotaggio non dà felicità. Cavaliere, sarò anche senza il mio cavallo, perché so che non si può stare seduti ad aspettare, e così cercherò un modo molto bello, se si può, per riuscire a donare quello che ho nel cuore. Olá, então vocês viram essa história muito bonita, né, dessa música. Bom, então vamos pensar que esse é o mundo da Idade Média, o mundo dos cavaleiros, e além das músicas que se compunham na Idade Média, como essa que a gente acabou de ouvir, também haviam muitos poemas. E o fato é que nem todos os poemas são poemas de romances, assim, né? Alguns poemas, eles contam uma história. E é o caso do Canto dos Nibelungos. Então, o Canto dos Nibelungos, na verdade, era um poema, ou que poderia ser cantado também, e que, como esse que a gente acabou de ouvir, só que ele conta a história de um homem, né, chamado Siegfried. E o Siegfried, ele tem uma aventura que começa quando ele mata um dragão e, ao entrar na caverna do dragão, ele encontra um tesouro. O tesouro que era dos Nibelungos e que o dragão guardava, né, ou tinha se apoderado dele. Então os Nibelungos, né, assim, aparecem, né, numa espécie de sonho para o Siegfried e dizem que ele não deve ficar com aquele tesouro, nem deve usar um anel. É um anel especial que quem carrega o anel possui todo o tesouro. Mas o Siegfried não dá muita bola e acaba usando o anel. Então essa história, né, depois de tudo que acontece nessa história também, era contado na Idade Média, né, cantado principalmente. E depois de muito tempo, também usaram essa história para fazer uma ópera, né, e também fizeram um filme. Agora, né, vamos olhar um pouquinho sobre a Idade Média que aparece nessa canção, né, essa canção dos Nibelungos. Bom, em primeiro lugar, vamos olhar que isso aqui que a gente está vendo, esse desenho, é essa canção escrita, né, esse poema escrito num livro. E na Idade Média, quando as pessoas queriam escrever, né, tirar cópia, só havia uma maneira de escrever, não havia máquina de tirar xerox, nem fotos, então se você queria copiar alguma coisa de fato, você teria que copiá-lo. Então, isso aqui foi tudo escrito à mão, né? E a gente pode ver que foi bem escrito, né? Olha só o detalhe que eles dão só a letra S aqui, que bonita. Bom, mas existem algumas coisas reais dessa canção. E são essas coisas reais que a gente vai dar uma olhadinha agora. Quando a gente desce aqui, a gente vai ver o seguinte, olha, na história retratada pelo Canto dos Nibelungos, que é essa canção, né, que conta a história do Siegfried, o Siegfried, ele se passa por vassalo do rei Gunther. O que é se passar por vassalo? Bom, os reis e também outros nobres tinham vassalos, que também são pessoas importantes, digamos assim, mas que elas se subordinam, né, ao sucerano. Então, o Siegfried se passa por vassalo do rei Gunther. Quer dizer o seguinte, havia a necessidade de Siegfried obedecer, digamos assim, o rei Gunther.
Então diz assim, mas o que é um vassalo? Também não é uma originalidade medieval, ou seja, em outros lugares também, fora da Idade Média, a gente vê a presença de vassalos. Mas é notório que a relação de vassalagem marcou a Idade Média. Em primeiro lugar, vassalo é alguém que tem um sucerano. Então vamos marcar isso claro. Vassalo é alguém que tem um sucerano. No caso, o sucerano é alguém que diz alguma coisa para o vassalo fazer e o vassalo obedece, tá? Mas o vassalo não tem um sucerano como alguém tem uma bicicleta. Quer dizer, eu tenho um sucerano, mas o sucerano não é meu, né? Nem o sucerano tem um vassalo como alguém tem um celular, né? Quer dizer, também nem o sucerano tem o vassalo como se fosse uma coisa. Também não é assim. Mas ambos, né? Vassalo e sucerano são pessoas, né? E o vassalo também não é escravo. Mas ao mesmo tempo que ele não é escravo, ele deve ser fiel ao sucerano. E como é que ele é fiel ao sucerano? Ele vai ser fiel ao sucerano ouvindo ele, né? Toda vez que ele quiser falar, que ele quiser pedir alguma coisa, então o vassalo vai ter que ouvi-lo. E quando o sucerano for à guerra, o vassalo, né, vai ter que fazer o quê? Vai ter que seguir o sucerano nessa guerra, lutar ao lado dele na guerra. É claro que nem sempre os vassalos vão seguir isso, né? Vão ser fiéis. Eles vão, às vezes, dar as costas para o sucerano. Falar, não vou, eu não quero ir. Bom, mas se ele fizer isso, o que vai acontecer? O sucerano vai virar para ele e falar assim, bom, se você não é fiel, você também não merece estar aqui, né, entre os meus amigos. E também você não merece ter tudo o que você tem. Então, todo o castelo, às vezes as terras que o vassalo tinha, ele recebia do sucerano. Então, toda vez que ele não seguia o sucerano em alguma coisa que o sucerano pedia, ele perderia essas terras, né? Tudo que ele tinha. E tudo que ele tinha, que ele recebeu do sucerano, recebia o nome de feudo. Ok? Então, vamos lá só para a gente recapitular mais uma vez. Nessa história, né, que é uma história da Idade Média e que é uma canção, na verdade não é uma história real, embora tenha alguns acontecimentos reais, há dois homens, né, principalmente. O Siegfried, que é o personagem principal, e o Gunther, que é um rei. Ora, o Siegfried se faz passar por vassalo do Gunther. O que quer dizer isso? Quer dizer que se o Siegfried é um vassalo do Gunther, o Gunther é sucerano do Siegfried. Então, se o Gunther chama o Siegfried para a guerra, o Siegfried teria que ir. Porque se ele não fosse, né, se ele não fosse fiel ao seu sucerano, o sucerano poderia, então, puni-lo, né? Poderia e deveria, é claro, porque ele não foi fiel. Então, ele mereceria a punição, que nesse caso é perder as terras. E essas terras que o vassalo recebe do sucerano se chama feudo. Então, na número 1 diz assim, o Canto dos Nibelungos é um poema medieval cuja memória foi preservada desde a Idade Média através... Como é que eles preservavam essa história dos Nibelungos? Porque senão a história poderia se perder. Número 2. A relação de vassalagem comporta sempre, ou seja, a relação de vassalagem tem sempre o quê? Número 3. O Mosteiro de St. Gallen é uma conhecida biblioteca de manuscritos. O que é um manuscrito? É muito fácil, gente, está no texto. Número 4. Há algumas semelhanças entre o nosso mundo e o mundo que se passa a história dos Nibelungos. Quais são?